Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,26, ainda pode alterar um pouco, tem alguns ativos que não saíram do leilão, mas está muito próximo de encerrar o leilão de fechamento. A variação tende a ficar aí nessa região mesmo de estabilidade, 0,26. Candle de indefinição, de baixa volatilidade para o índice, mas o fato fica sempre naquela questão de faz um candle forte para baixo, gera um candle aqui de correção, mais outro candle forte para baixo, mais outra, sai aí de correção, só que está em cima de uma região de suporte. Então o rompimento da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter uma recuperação para o índice. Mas o ideal seria, em termos de sinal de recuperação para o Ibovespa, um fechamento aí para cima dos 85 mil pontos, que é uma região aqui de toda de fundo anterior, junto com a máxima desse forte candle de baixo, e seria um sinal, no meu modo de ver, um pouco mais relevante em termos de enfraquecimento dessa tendência de baixa no gráfico diário, que eu já mencionei, que por enquanto não a considero tão relevante assim em relação a esse movimento aqui de subida, ou seja, um tempo que levou para subir já tem bem mais tempo aqui levando para cair, e até agora ainda está, vamos dizer assim, na metade do caminho em relação a esse movimento de subida. Não significa dizer que não vá lá embaixo, mas nesse momento, para arriscar a operação no ponto vendedor, tem um risco um pouco maior. Futuros, mini índice, pregão de hoje, gráfico aqui de 60 minutos, olhando um pouco mais para o próximo pregão. Então, dentro do que eu já mencionei no Ibov, o dia foi de volatilidade um pouco mais fraca, ficou aí dentro da máxima e da mínima do pregão anterior. Aí, acima ali daquela região de suporte do fundo anterior, segue se sustentando em cima desse patamar de 86.500 pontos. E dentro dessa região de 86.500 pontos, se superar a máxima do pregão de hoje, traz uma expectativa maior de subida para o mini índice e, logicamente, um cenário mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade, ou seja, superação dos 84.920 pontos. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que isso representaria? Representaria uma sinalização positiva, aqui um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, e consequentemente um cenário mais apropriado para se buscar operar na ponta compradora de day trade, melhor ainda através de fundos aí acima de um patamar de 84.800 pontos, usando essa região como suporte seria algo mais interessante. Por outro lado, se vier a perder essa região aqui, gerar alguma sinalização mais forte para baixo, porque como ainda não tem nenhum pivô de alta e a tendência anterior é uma tendência de baixa, está no momento de indefinição da tendência do intraday, fez algo aqui, um topo mais baixo, mas aqui um fundo mais alto, enfim, ficou indefinido. Essa sinalização aqui para baixo traz a expectativa de se trabalhar o cenário, na realidade, traria um cenário apropriado mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade em cima do mini índice. Então seriam esses cenários aí que eu traço para avaliar o próximo pregão em termos operacionais. Na sequência, mini dólar, dia de alta, vindo aqui para um fechamento acima dos 3,30, 3,300, né, aqui falando em pontos nos futuros. Então temos aqui uma sinalização positiva, perdeu a mínima do pregão anterior, mas reverteu forte para cima. Eu recomendei algumas operações no pregão de hoje, foram 3 operações, sendo que uma eu cancelei. Me arrependi de ter cancelado, mas vamos aqui descrever as operações. Depois eu descrevo aqui essa última operação, gráfico de 5 minutos. A primeira operação do dia, que foi o início do pregão. Então, dentro desse início do pregão, recuperação forte aqui para cima, gera essa correção. Recomendei compra se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, quase veio aqui no patamar de stop, volta ali para cima, rompe essa máxima, rompe essa região aqui. Quando rompeu essa região e volta a fechar abaixo desse nível aqui, eu reposicionei o stop aqui praticamente para o ponto de entrada, meio ponto abaixo do ponto de entrada, e essa operação foi encerrada. Essa operação foi encerrada aí com uma perda de 0,5 ponto. Então, dentro dessa operação, eu já vou mostrar o resultado de cada uma delas. A segunda operação foi aqui mesmo, quando fez essa movimentação para baixo e não ganhou força para baixo, se não foi mais longe do que isso aqui, manteve-se acima desse patamar, recomendei compra se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, andou bem aqui, eu reposicionei o ponto de stop já depois que já estava andando para um nível que não sairia mais perdendo, e o objetivo, que era em 305,5, eu reposicionei para 307,5, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho na operação. E por sorte nossa, o mercado foi lá bater justamente no ponto da nossa saída, 307,5.
Então essa operação foi encerrada. Então agora mostrando aqui os resultados de cada operação, a primeira operação foi uma perda de menos 0,02, ou seja, praticamente no 0 a 0, no capital total menos 0,02%. A segunda deu um ganho de 0,3, representando um crescimento de 0,44% do capital total nessa operação. E a terceira recomendação está aqui, os dados da terceira recomendação, 3.303, com stop em 3.300,5. Qual foi o momento dessa recomendação? Foi aqui nesse ponto, no gráfico de 10 minutos, eu usei o gráfico de 10 minutos para passar essa recomendação, foi aqui a entrada que se superasse a máxima desse candle. Como o mercado tinha dado uma indefinida aqui em termos de tendência, tinha feito um topo mais baixo, e aqui terminou ficando travado aqui nessa região, e aqui um fundo mais alto tinha perdido esse fundo, mas enfim, uma lateralização aqui no gráfico de 10 minutos, a minha recomendação foi aqui. Eu esperava que o acionamento, a superação da máxima desse candle fosse mais rápida. Eu fiquei acompanhando um gráfico até de 2 minutos e como demorou para acionar dentro do que eu gostaria de ver, eu terminei cancelando a entrada. Aí ela acionou, até perdeu um pouco de força no primeiro momento, mas depois ganhou força e teria batido no objetivo da operação. Mas enfim, são as decisões que a gente toma no mercado. O dia foi bem positivo aí no mini dólar, poderia ter sido ainda bem melhor o pregão de hoje em relação aí às operações, mas a leitura correta em cima das operações. Olhando para o próximo pregão, gráfico 60 minutos, a gente tem a tendência de alta no gráfico de 60, ou seja, temos a tendência de alta no intraday, um bom fechamento no gráfico diário. Essa região aqui que foi superada na faixa ali dos 3.307 até 3.301, toda essa primeira seria o primeiro patamar de suporte, e depois 3.301 a 3.300 seria o segundo patamar mais relevante aí de suporte para o mini dólar. Dentro dessa tendência de alta, a sinalização mais positiva, o cenário aponta mais para trabalhar na ponta compradora. Enquanto não gerar alguma sinalização mais relevante para baixo, por exemplo, abre caindo aqui para baixo dessa região de 3.307, gera topo descendente abaixo desse 3.307, isso seria mais interessante para a ponta vendedora. Mas enquanto não acontecer nada nesse sentido, eu ficarei mais com o cenário para se trabalhar na ponta compradora aí no mini dólar a partir do próximo pregão. PETR4, pregão de hoje, candle aqui, o dia de alta 1,1%, mas o candle ali é um candle, se assemelha a um candle de reversão, mas não considera um candle de reversão, porque não está no alto de um movimento de alta, ou seja, no final de um movimento de alta. O movimento de alta que só deu um primeiro sinal de iniciá-lo, que superou a máxima do pregão anterior, 21,36. Mas lembrando, a tendência nesse momento é de baixa. Então precisa ter um sinal mais relevante para se buscar a operação, pelo menos na minha avaliação e na minha metodologia, algo mais relevante para se buscar a operação na ponta compradora no ativo. Caberia mais a operação de day trade, se gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima dos 21,36 a partir do próximo pregão, seria uma das possibilidades de avaliar justamente a operação na ponta compradora aí na Petro, pensando um pouco mais em operação de day trade no meu modo de ver. Seguindo, Vale 3 pregão de hoje alta de 1,22%. Esse ativo está dentro de uma tendência de baixa, mas com essa formação de fundo acima de um nível de fundo anterior, fica mais para uma tendência indefinida, retoma essa tendência de baixa justamente anular essa formação de fundo e logicamente perder essa mínima aqui, confirma aí um novo pivô de baixa no gráfico diário. Mas por enquanto, uma sinalização de fundo em cima de uma região de suporte, que traz a chance de vir a fechar esse gap, que eu vejo uma relevância um pouco maior em termos de resistência aqui para Vale na faixa dos R$ 42,05 a R$ 42,30. Já cheguei a mencionar, um fechamento para cima desses R$ 42,30 principalmente seria o sinal um pouco mais relevante de enfraquecimento da tendência de baixo, que já deu um primeiro sinal de enfraquecimento, mudando ela mais para uma tendência indefinida, mas seria um sinal mais relevante que pode trazer a mudança da tendência para um rompimento aqui desse topo anterior. BBDC4, pregão de hoje, estabilidade, menos 0,11%, apesar do candle de baixo. É um ativo que está dentro de uma tendência de baixa, mas da mesma forma que eu já venho comentando ali em cima do Ibovespa, é algo mais sofrido aqui para baixo. Ou seja, você pega o gráfico ali semanal, você tem um movimento muito forte aqui para cima e você está tendo toda uma movimentação mais lateral. Ela veio aqui embaixo, faz essa movimentação, é como se fosse uma correção em ABC, dentro de uma tendência de alta com expectativa aqui para cima. O sinal mais relevante ali pelo gráfico semanal seria o quê? Um fundo, uma sinalização de fundo aqui, uma superação da máxima da semana anterior,
ou seja, a partir da próxima semana seria mais relevante ainda essa sinalização de alta, o que seria mais interessante em cima de BBDC4, mas é um papel que, dependendo do que ela for fazendo aqui, se for enfraquecendo essa queda e gerar algum sinal relevante aqui para cima no gráfico diário, eu posso arriscar aí uma operação na ponta compradora em cima desse ativo, apesar ainda de não estar para uma tendência de alta aqui no gráfico diário. Gol 4 ativo que vai proporcionando aqui uma correção no gráfico diário dentro desse movimento de subida. Dentro desse cenário de correção, é um ativo que está no meu radar para avaliar a operação na ponta compradora aí nos próximos pregões. Então, ficaria atento em cima da Gol 4 no sentido de buscar alguma possibilidade de comprá-la com foco um pouco maior em swing trade. MRV3 já cheguei a comentar na última videoanálise, mas destaco aqui o ativo caiu 1,24%, segue dentro desse longo movimento e forte de alta, volta aqui num ponto de resistência que inclusive fechou abaixo desse patamar. Eu vejo mais relevância em termos de resistência, é a região que tem um número maior de toques, que seja em termos de fechamento ali na faixa dos 15,75 até uns 15,70. Não significa dizer que esse ativo vai vir aqui embaixo. Ele tem um suporte aqui de R$ 15,90, que foi de um gap de alta. O pregão de hoje já bateu nesse gap, ou seja, já fechou esse gap. E essa região de suporte vai dos 15,90 a 15,78. Então, se esse ativo gerar alguma sinalização aqui para cima nessa região, fundo no gráfico diário, ou até mesmo, posso até arriscar pelo gráfico de menor periodicidade, o gráfico intraday, é um dos papéis também, assim como o Gol 4, que está aqui no meu radar para a ponta compradora. Mais uma vez, não significa dizer que vai gerar compra, mas se está no meu radar, se encaixar dentro do meu sistema, eu passaria a entrada no papel. FLRY3, recomendei venda no pregão de hoje, gráfico aqui de 60 minutos, usei o gráfico de 60 minutos para isso, gerou um candle muito forte para baixo. E recomendei venda depois dessa hora de pregão corrigindo, que é aquela questão da hora forte de pregão, de baixa, ou seja, um candle forte de baixa, e o outro candle mais de indefinição, ou seja, a expectativa do próximo candle da sequência a movimentação para baixo. Foi nessa leitura, ou seja, além da leitura dela ter perdido aqui essa região aqui de indefinição, ou seja, um suporte ali com bastante força, que me levou a recomendar venda se perdesse a mínima da primeira hora de pregão. Essa venda foi executada, mas como eu cheguei a mencionar isso dentro do canal DV Invest Pro, inclusive se você deseja receber as recomendações, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você aqui na parte superior. Então, essa operação, eu gostaria de ter visto já essa hora de pregão ganhando bastante força para baixo, isso terminou não acontecendo, veio aqui para cima e eu optei por encerrar essa posição da FLRY3. Essa foi uma perda mais curta de 0,93%, capital total menos 0,2% em relação ao ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.